Neste vídeo, iremos apresentar algumas propriedades e aplicações de construções com blocos. Evolução da alvenaria estrutural. Os blocos cerâmicos foram um dos principais inventos. Do tijolo arcaico aos blocos cerâmicos utilizados atualmente para a construção civil foi um saldo em ganho de produtividade e redução de custos. A evolução do tijolo fez as obras ficarem mais baratas, mais seguras e com execução simples. O tijolo marcou algumas civilizações inteiras na Mesopotâmia, no Antigo Egito e no Império Romano, passando pela Europa até chegar na América. Após o homem endurecer a argila no fogo, começou a moldar recipientes para guardar água e comida, surgindo assim a cerâmica, que mais tarde seria utilizada nas construções por escassez de matérias-primas. O homem, preocupado com sua segurança, elaborou moradias com alvenaria de pedras. Os primeiros tijolos pesavam aproximadamente 15 quilos e eram secos ao sol. O primeiro projeto de um edifício só foi aparecer em 1954 na Suíça. A alvenaria estrutural é quase tão antiga como a humanidade, sendo usada por exemplo nas pirâmides do Egito. A técnica consiste, basicamente, na união de blocos como uma argamassa. As paredes de adobe e de taipa de pilão podem ser consideradas estruturais, e foram muito utilizados na época colonial aqui no Brasil. Outro método é o pau a pique, que foi utilizado em diversas igrejas pelo país. Tipos de blocos estruturais. Existem dois tipos de blocos estruturais, os cerâmicos e os de concreto. Ambos possuem vários modelos e tamanhos, que têm como função sustentar a construção, podendo-se dispensar estruturas de concreto armado, suportando vários pavimentos. Os blocos cerâmicos aguentam temperaturas mais baixas em comparação com o bloco de concreto, além de serem impermeáveis e barrarem a água, ao contrário dos blocos de concreto, que permitem a passagem da água. Vantagens da alvenaria estrutural: diminuição no tempo da construção, economia no custo da obra, menor gasto com revestimento, flexibilidade e versatilidade da construção, liberdade no layout, resultados modernos, fácil coordenação e controle, técnica executiva simplificada, canteiro de obra mais limpo e ecológico, sem entulhos e restos de madeira, ótima resistência a fogo, ótimas características de isolamento termo, acústico, flexibilidade arquitetônica pelas pequenas dimensões do bloco. Desvantagens da alvenaria estrutural. Sabia não? Temos algumas desvantagens, como restrições de mudanças não planejadas, dificuldade de fazer a famosa gambiarra, não permite vãos, as paredes não podem ser removidas sem ser substituída por algo equivalente, não pode modificar a planta original, o projeto arquitetônico fica restrito. Cargas na alvenaria estrutural. No sistema de pilar e viga, quem suporta o peso, quem suporta o vento, que são as cargas da estrutura, que faz o negócio ficar em pé, digamos assim, são as vigas e os pilares, que vão descarregar na fundação, a laje descarrega na viga, a viga descarrega no pilar e o pilar descarrega na fundação. Esse é o sistema. Na alvenaria estrutural, quem suporta as cargas, quem faz ficar tudo em pé são os próprios blocos. Não precisa de viga, não precisa de pilar, porque os blocos de alvenaria estrutural dão conta do recado por si só. Os blocos podem ser de concreto e o cerâmico são blocos padronizados, com tamanhos padronizados. Ele tem uma resistência, comparado ao concreto armado, que tem resistência à compressão, ao peso. É o concreto. Aqui é o bloco, produzido com qual material, tanto cerâmico como de concreto, tão resistente que consegue suportar os pesos, tanto do uso, quanto da estrutura, que é chamado de peso próprio. É o bloco que faz parar em pé tanto em casas térreas ou edifícios, com prédios de até 22 pavimentos, utilizando esse método com blocos de 14 centímetros, podendo aplicar em casas, escolas, hospitais, sendo muito benéfico. Componentes da alvenaria estrutural. A famigerada argamassa serve para assentar os blocos, que tem como função básica solidarizar, transmitir e uniformizar as tensões entre as unidades de alvenaria.
Ele vai prevenir a entrada do vento e da água na edificação. Uma boa argamassa deve ter a aderência como principal característica, para evitar o escorregamento do bloco. Como o Tião mostrou, já o grout é um tipo de concreto, indicado para preencher o vazio do coração da morena, ou quero dizer o vazio dos blocos e canaletas para a solidarização da armadura, aumentando a capacidade portante. Ele é composto de cimento, agregados miúdos e graúdos, água e cal ou outra adição para melhorar a trabalhabilidade. Nos furos verticais pode estar ou não acompanhado de armadura. O grout deve envolver completamente se houver armadura, aderindo tanto ela quanto o bloco, formando um único conjunto. Outro componente são as armaduras, utilizadas verticalmente nos pontos estabelecidos pelo projeto estrutural e horizontalmente nas canaletas, vergas e contravergas. É variável a bitola utilizada, variando de 10 a 1,5 mm. Tipos de amarração. A amarração em L, geralmente são executadas em cantos de 90 graus, sobrepondo os blocos de modo a primeira fiada ser oposta à segunda fiada, utilizando apenas um tipo de bloco. A amarração em T, geralmente são executadas em encontros de paredes. Os blocos são amarrados interligando as duas paredes, de modo a ser diferente a primeira da segunda fiada, utilizando dois tipos de bloco. Hello, darkness, my old friend. Boom, boom. I come to talk with you again.